Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre oração. Você ora? Você tem orado? Você sabe como orar? Por que orar? Esse é o nosso tema. Como e por que orar? Baseado em Mateus 6, de 5 a 8, com a ajuda de Watchman Nee e Luciano Subirá. Esse trecho da palavra, Mateus 6, de 5 a 8, nos diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, no significado aqui também de espírito, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Interessante esse trecho da palavra, né? O que é oração, né? A oração é eficaz, a nossa oração é eficaz. Nós conhecemos o poder da oração. Podemos dizer que a oração é um mistério, mas pode ser compreendida, talvez por poucos, mas pode ser compreendida. Se falarmos de obra, a nossa maior obra, nosso maior chamamento é a oração. Por meio da oração, trabalhamos com Deus, o propósito de Deus é realizado, as intenções de Satanás são destruídas e há um grande benefício para quem ora. Mas tem aqui algumas regras, né, que a gente deve orar de uma maneira secreta, no espírito, né? Evitar vãs repetições, não são pelas vãs repetições, pelo muito repetir que o Senhor vai nos ouvir, né? E Deus sabe o que nós precisamos, mas por que a gente precisa orar mesmo Ele sabendo o que nós precisamos? Antes que a gente peça, o Senhor sabe, mas Ele precisa que nós oremos a Ele, para Ele realizar o que Ele quer, a vontade dEle seja feita na terra, assim como no céu. Tiago 4, 2, 3 diz: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Isso é uma outra coisa, né? Quando a gente acha que sabe pedir, não sabe pedir, a gente pede muito pelo nosso sustento, pelas nossas realizações e esquece de pedir a vontade de Deus. Então, uma pergunta: por que orar? Há pessoas que não obtêm a intervenção de Deus porque não oram. Outros até oram, mas pedem mal. Não orar ou orar mal impedem que Deus atue. A oração, além de experiências e respostas ao que necessitamos, nos leva ao melhor relacionamento com Deus. A oração não é meramente informativa, ou seja, comunicar a Deus uma necessidade nossa. Não é só isso. Deus sabe de tudo e não precisa ser informado de uma necessidade nossa. Tampouco conseguimos ser atendidos pela mera repetição. A vontade de Deus, Deus não age sozinho. Deus quer a participação do homem, porque Ele quis assim. Deus quer que nós participemos do que Ele vai fazer, do que Ele precisa fazer. Deus pode qualquer coisa, mas não indica se Ele vai fazer ou não. Deus faz a própria vontade, mas decidiu que precisa da oração do homem para fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Deus pode e quer responder nossas orações. Entretanto, não podemos ficar na nossa esfera emocional. Lucas 22, 46 nos diz: Levantai-vos e orai. Há um princípio no trabalhar de Deus. Seu povo deve orar antes que Deus opere, antes que Deus faça o que Ele precisa fazer. O poder da oração não está no quanto oramos, mas no quanto nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. Precisamos refletir. Por que orar? Para que serve a oração? Deus é onisciente, é onipotente, Ele sabe de tudo, né? Está em todos os lugares. Por que Ele espera que oremos
para começar a operar, para começar a agir? Se ele já sabe de tudo, por que devemos contar tudo a ele? Está em Filipenses 4:6. Porque Deus não opera, não age diretamente. Ele é todo-poderoso. Porque ele precisa de nossas orações. Porque somente os que batem entram. Mateus 7:7. Deus jamais faz algo contra a sua própria vontade. Se abrir portas é a vontade do Senhor, por que ele espera até que batamos para ele abrir? Porque ele espera a oração do homem, a nossa oração, para que ele faça as coisas. Se não batermos, abrirá a Deus a porta? Será que Deus prefere atrasar a realização da sua vontade e justiça para esperar por nossas orações? Então, nesse caso, não estaremos limitando a vontade de Deus se não orarmos ou não orarmos de acordo com a vontade dele? Nossas orações guiam a realização da vontade de Deus. Deus espera pela oração dos santos, pelas nossas orações. Portanto, a oração é um ato do crente que opera juntamente com Deus. A oração é o pensamento do crente em união com a vontade de Deus. A oração que fazemos na terra deve expressar a vontade de Deus no céu. A oração não se trata de ter nosso desejo realizado apenas. Não podemos forçar o Senhor a mudar a sua vontade. Em oração, pedimos que se faça a vontade do Senhor. Isso em primeiro lugar. Lógico que a gente pode fazer petição e o Senhor pode atender, mas primeiro precisamos orar a vontade do Senhor. A oração não altera o que Deus já determinou, apenas realiza o que já foi pré-ordenado. Ele espera pela nossa oração para ele fazer o que ele precisa fazer. Por outro lado, a falta de oração efetua mudanças. Se não houver cooperação do povo de Deus com o Senhor, ele deixará suspensas muitas resoluções. O reino de Deus é baseado em leis espirituais que o próprio Deus estabeleceu. Alguns pontos importantes. Primeiro, jogue fora a ideia de que a oração é informativa. Você precisa informar a Deus tudo o que está acontecendo. Deus não precisa ser informado. Mateus 6, 7, 8 fala das vãs repetições. Lucas 18, 1 fala de orar sempre e não desanimar. Lembra-te, Senhor. Vemos em várias passagens da Bíblia, nunca tem um papel informativo, mas de reivindicação. Esse lembra-te, Senhor, é de reivindicação de algo que o Senhor já prometeu e vai cumprir. Segundo ponto, se Deus faz o que quer, como quer, quando quer, e mesmo pedindo, mesmo que a gente peça, ele só faz o que quer, qual o sentido de orar e de Deus nos mandar orar? Josué 10,14 fala que não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, Josué, porque o Senhor pelejava por Israel. O que é isso aí? Israel estava em luta, uma batalha contra os amorreus, e Deus atendeu o pedido de um homem, de Josué. Josué pediu para Deus prolongar o dia, isso nunca houve antes nem depois, para eles derrotarem completamente os amorreus, numa batalha que o Senhor já entregara a vitória, o Senhor já dera a vitória a Israel. Então o pedido de Josué estava alinhado com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Salmo 6, 9 nos diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. João 14, 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 16, 24, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Se eu e você fizermos a coisa certa, da maneira certa, do jeito certo, nós vamos ser atendidos pelo Senhor, sem dúvidas. Mateus 6,10 diga assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é uma parte do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus só é estabelecida na terra através da oração.
Terceiro ponto, orar alinhado à vontade de Deus. Isso é garantia de resposta. 1 João 5, 14 e 15 nos diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que vamos obter os pedidos que lhe temos feito. Então, confiança, né? Que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e nos responde. Como saber a vontade de Deus? Pelo que já está revelado na palavra. Por orar, até termos a sensação que alcançamos, ou quando o Espírito Santo nos revela, ou seja, pela palavra, ou pela nossa unção, ou pela revelação do Espírito Santo em nós. Isso é obter a vontade de Deus. Então, mesmo sabendo o que vai acontecer, Deus quer a nossa cooperação em oração para que aconteça o que Ele já determinou. Então, Ele precisa da nossa oração para Ele responder, para Ele agir. Se orarmos de acordo com a vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, Ele responde. Mateus 18, 18 e 19 nos diz: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, isso é uma coisa que a igreja precisa fazer, 2 ou mais, né? 2 ou mais já é igreja. E se nós concordarmos em pedirmos alguma coisa para o Senhor, em ligar alguma coisa aqui na terra, será ligado no céu. Porque no céu não tem problemas, o problema é aqui na terra. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor aqui na terra como no céu. Todas as ações do céu são governadas pelas ações da terra. Deus deseja que sejamos humildes o suficiente para comandá-lo. Mas Deus não faz nada contra a sua vontade. Mesmo que a terra tenha ligado alguma coisa, o Senhor não vai ser forçado a ligar aquilo que Ele não deseja. Não se esqueçam, todas as vontades de Deus são eternas e precisam da nossa cooperação. Deus criou o homem para se unir com Ele e derrotar Satanás, o seu inimigo. O homem tem livre arbítrio e Deus espera que você, que eu, escolhamos o Senhor. Esse é o propósito da criação e o da redenção. Deus prefere esperar e adiar sua obra. Ele se recusa a agir sozinho. Somos restritos por nós mesmos. Se não agimos, Deus não age. Se agimos, segundo a vontade do Senhor, Ele age. Por nos preocuparmos em demasia com as nossas próprias coisas, nossos próprios problemas, falhamos em trabalhar com Deus. Deixamos de amarrar muitos inimigos, muitas situações, muitos pecadores não são libertados por nossa própria culpa. O ponto alto da oração do corpo de Cristo é concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem. Concordar, orar em uníssono, orar da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo desejo. Precisamos pedir a uma só voz que Deus realize o que Ele deseja. Na oração, precisamos expressar nosso desejo de acordo com a vontade de Deus. Nossa vontade precisa estar do lado de Deus. Nossas necessidades não devem ser mencionadas em primeiro lugar numa oração. Você não começa pelas nossas necessidades. Nós fazemos isso todos os dias, mas não é o mais correto. Começar pelas nossas necessidades. As nossas necessidades pessoais devem ser tocadas indiretamente. Em primeiro lugar, a vontade do Senhor. Este é o segredo da oração. Orar, em primeiro lugar, a vontade do Senhor. Buscar, em primeiro lugar, o reino, e as nossas necessidades serão acrescentadas. A oração está para a vontade de Deus como os trilhos estão para o trem. Sem os trilhos, não tem como a locomotiva se mover. Deus pode tudo, mas não opera se eu e você não orarmos. E orarmos com toda oração e súplica, como em Efésios 6,18. Precisamos preparar o caminho do Senhor. A oração que não está de acordo com a vontade de Deus não é respondida, é vazia. Na oração, as palavras são essenciais, mas não precisam ser em demasia, precisam ser objetivos.
Nossas palavras têm que tocar o coração de Deus. Deus deve ficar sensibilizado de tal forma com que a gente está orando que ele não tenha outra escolha a não ser responder à nossa oração. Isaías 62:6 diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Estes guardas dessa passagem são homens de oração, são incansáveis na vigilância, dia e noite. Eles vigiam, jamais se calarão. Temos que ser aqueles que lembram o Senhor continuamente. Há grupos de guardas vigiando juntos, levando suas súplicas a Deus. As orações não cessam até o restabelecimento de Jerusalém nessa passagem. Nossa perseverança na oração é até que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Deus quer e precisa das nossas orações. Precisamos ter espírito de oração, atmosfera de oração e o segredo para orarmos. Precisamos aprender a orar. As orações que procedem de nossa própria vontade têm um valor muito pequeno. Podem até ser respondidas. As orações que reproduzem a vontade e o pensamento de Deus, estas sim, reproduzem o coração de Deus, se tornam a nossa vontade e são efetivas, são respondidas. Aqui surge o combate espiritual. É nesse tipo de oração, quando oramos a vontade de Deus, é que surge o combate espiritual. As orações que afetam o inimigo de Deus, afetam Satanás, e são as orações que ele não quer deixar que nós fazemos. Por isso, o inimigo quer impedir esse tipo de oração, a oração que atinge a ele, que é segundo a vontade de Deus. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Qual é o princípio da obra de Deus? O Senhor deseja que o homem ore, que o homem coopere com ele através da oração. O Senhor estipula 4 passos, rapidamente. Deus tem um pensamento, Deus tem a sua vontade, a vontade de Deus. Segundo ponto, Deus revela a sua vontade a seus filhos pelo Espírito Santo. Por isso precisamos estar no Espírito. Terceiro ponto, os filhos de Deus respondem à vontade de Deus em oração. Quarto ponto, Deus realiza a vontade dele, o que pretende. Então Deus tem um pensamento, uma vontade. Ele revela a nós através do Espírito Santo. Precisamos estar no Espírito. Nós respondemos a essa vontade de Deus na oração. E Deus realiza o que ele deseja. Não há nada que Deus faça na terra sem a oração de seus filhos. A oração continua até Deus realizar a sua obra. O conteúdo da vontade de Deus, o próprio Deus decide. Ele é que vai decidir o conteúdo do que vai ser orado ou não. Mas o fazer a sua vontade é governado por nossa oração. Ao orarmos, temos 3 aspectos a observar. A quem oramos? Oramos a Deus. Por quem oramos? Pelos homens. Contra quem oramos? Contra o inimigo de Deus, contra Satanás. A oração, ela exige fidelidade. Se jejuarmos, o fardo da oração pode ser rapidamente vencido. Então, oração e jejum combinam muito bem. É uma prática que nem sempre fazemos, nem todos fazem. Mas a prática da oração pode tornar-nos um canal para a vontade de Deus. Lucas 18, de 1 a 8, nos diz, Jesus fala de uma parábola, que se deve orar sempre e nunca esmorecer. Fala de um juiz que não temia a Deus, não respeitava ninguém. Ele não era uma pessoa salva, né? Um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Fala de uma viúva que pedia que esse juiz julgasse a sua causa contra o seu adversário. Existia um adversário. A princípio, o juiz não a atendeu, mas pelo importuno de tanto insistir, de tanto pedir, ele resolveu julgar a causa da viúva. Disse o Senhor: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Então, nesta parábola, nós temos os 3 aspectos da oração que nós citamos. Nós mesmos, né, a igreja, representados pela viúva. Nós temos Deus, representado negativamente pelo juiz. Nós temos o inimigo, o adversário, que é Satanás. Deus nos fará justiça, mas nossa oração precisa ser carregada de fé. Precisa ser contínua, precisa ser persistente, insistente. Deus detém as rédeas do governo deste mundo, embora permita que Satanás esteja ativo, e ele está ativo, embora o mundo ainda esteja no maligno. Esta situação é ilegal e o Senhor vai retomar esse mundo de volta quando ele voltar. Satanás pode governar sobre o que pertence a ele mesmo. Pode até perseguir todos os que pertencem a Deus. Entretanto, tudo isto é por pouco tempo. Deus coloca limites na perturbação dos seus filhos por Satanás. Por exemplo, a figura de Jó. Se esse juiz está disposto a julgar a causa da viúva para livrar-se da importunação dela, quanto mais Deus, virtuoso, bondoso, que se relaciona intimamente conosco, julgará a nossa causa, a causa de seus filhos, que oram a ele incessantemente. Mateus 26, 39 diz: o próprio Senhor Jesus ora de acordo com a vontade do Pai. Diz assim: prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa oração de Jesus Cristo é no Getsemane, antes de ser crucificado, né? Antes dele ser açoitado, de ser agredido, né? Antes de ir para a cruz. Faça a sua vontade, Senhor. Se puder, passa esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Precisamos orar dessa maneira também. A oração sempre tem que nos levar de encontro à vontade de Deus. Nossa vontade não pode colidir com a vontade de Deus. Tem que ir de acordo com a vontade de Deus. 2 Samuel 12 fala de Natã. É um profeta que repreende a Davi pelo pecado que ele cometeu com Batseba, né? Ele matou o marido de Batseba, mandou ele para a frente de batalha para ser morto, e ele teve um filho com a esposa de Urias, que é Batseba. Então, apesar do clamor de Davi para que o seu filho não morresse, o juízo de Deus não permitiu que seu filho vivesse. Foi a consequência que Davi recebeu pelo pecado que cometeu, pelo adultério com Batseba. Davi teve uma oração negada. Muitas vezes temos orações negadas. O Senhor não vai responder todas as orações. Nem todas as orações são respondidas. Provérbios 28, 9 diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus, se nós orarmos, mesmo não fazendo a vontade de Deus, o Senhor não vai responder. Então, orações na vontade de Deus serão atendidas. Orações fora da vontade de Deus não serão atendidas. A vontade de Deus sem as nossas orações não serão executadas. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, antes de tudo, ore pelos reis e governantes. Como é que é isso? Diz lá: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Temos aqui um trecho da palavra mais que atual e necessário. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, precisamos orar por todos os homens, orar pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila, para que o Evangelho tenha todas as condições de ser propagado, para que tenhamos liberdade,
liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de exercer a nossa fé. Em 2 Crônicas 7, 14 a 16, nós temos uma oração poderosíssima. Diz lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei o Brasil, sararei a sua terra. Se você, que se chama pelo nome do Senhor, se você que é cristão, se você é filho de Deus, se você se humilhar, se você orar, buscar o Senhor e se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados, vai sarar a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aqui uma receita maravilhosa de oração, né? Nós precisamos buscar o Senhor, nos humilharmos, orar, nos convertermos dos nossos pecados, dos maus caminhos. O Senhor vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Quanto tempo de oração? O quanto for necessário. Há muitas orações que precisam ser feitas somente uma vez. Quanto à oração que ataca Satanás, deve ser feita sempre, de modo ininterrupto, até nos dias comuns, quando tudo está calmo, dia e noite sem cessar. Acusar o nosso inimigo diante de Deus como ele nos faz, como ele acusa a cada um de nós perante Deus. Está em Apocalipse 12, 10. Que efeito tem essa oração? Imediato, Deus o restringe pela vitória na cruz. Deus restringe o inimigo pela vitória na cruz. Mas isso é temporário. A destruição final de Satanás virá quando ele for lançado no lago de fogo. Mas nossa oração acelera essa obra de Deus. A rapidez da obra de Deus, de sua volta, é determinada pela frequência das nossas orações. Romanos 16, 20 diz: o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para sabermos como orar e nos achegar a Deus, para orar segundo a mente de Deus, segundo a vontade de Deus. Alguns aspectos importantes da oração. Comunhão com o Senhor deve ser um hábito natural e diário em todas as coisas que fizermos. Peça e continue a pedir, persevere, peça com fé, em nada duvidando. Pedir inclui confiança e desejo. O pedido precisa ser puro, um coração puro. Meditar e interceder, orar pelos outros. O Senhor mesmo intercede incessantemente pelo seu povo e por suas necessidades. Orar sempre. Às vezes o Senhor não responde imediatamente. Deus espera uma reação do seu povo. Por causa de fortalezas na nossa mente, a oração precisa ser intensa para destruí-las. Orar no nome do Senhor, sempre. A oração de batalha, levantar a vitória da cruz do Senhor contra o inimigo. Orar com fé. Precisamos do Espírito Santo para dar segurança e conhecer a vontade de Deus. O fardo da oração. Muitas vezes a oração se torna um fardo para a gente, se torna algo assim pesado até. Para isso precisamos do trabalho espiritual. Entrar na comunhão com o sofrimento de Cristo, com o coração do Pai, com o gemido do Espírito Santo. O objetivo principal da oração é preparar para Cristo uma igreja gloriosa, conforme Ele, conforme o corpo de Cristo. Por que a oração é tão importante e necessária? Gênesis 1, de 26 a 28, na origem, nós temos o propósito do homem. Qual é? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. Salmos 8, 6 diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Então é uma questão de legalidade. Deus deu o domínio da terra ao homem. Agora o inimigo usurpou esse domínio pelo pecado. Você precisa solicitar formalmente a Deus para que ele possa agir
e retornar esse domínio ao homem, como no princípio. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Por isso, nós precisamos clamar a Deus para que sua vontade seja feita na terra. Agora, Deus não transferiu a posse da terra para o homem, mas sim a autoridade e poder, e por tempo determinado. A posse continua sendo de Deus. Foi usurpada por Satanás, mas continua sendo de Deus e vai retornar a Deus. Lucas 4, 5 a 6, Jesus foi tentado no deserto. Satanás tem o poder sobre os que não são filhos, mas tenta a todos, inclusive os filhos. Jesus veio para retomar todo o poder de Satanás. Quem vai se curvar ao Senhor é Satanás. Deus deu a autoridade ao homem. Quem deu a autoridade a Satanás, entretanto, foi o próprio homem, pelo pecado. Quando o homem peca, automaticamente a autoridade é transferida. Jesus veio para redimir não só o homem, mas toda a terra e a criação, porque tudo foi afetado pelo pecado. O que eu e você vamos fazer com a autoridade que nos foi dada por Deus? Alguns não vão ter essa autoridade porque não pedem ou pedem mal. Deus não vai fazer a vontade do homem, mas a vontade de Deus através do homem. Tiago 1, 5, 6 diz que Deus dá sabedoria liberalmente, mas a petição precisa vir acompanhada de fé, em nada duvidando. Romanos 5, 2 nos fala que pela fé temos acesso à graça. Precisamos orar a própria palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Algumas promessas são definitivas. Por exemplo, a volta do Senhor é uma promessa definitiva. Não tem como não acontecer. Mas outras são condicionais, dependem de nossa cooperação. Hebreus 6,12 diz que sem fé não herdaremos as promessas. Nosso posicionamento de fé vai levar à intervenção divina. Precisamos, entretanto, diferenciar o individual do coletivo. Pela oração, o Senhor pode até mesmo mudar de ideia. Deus não eliminou o povo de Israel na ocasião do bezerro de ouro pela intercessão de Moisés. Moisés subiu ao monte, ficou lá 40 dias, 40 noites, o povo achou que ele não ia voltar, pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, que eles iam adorar esse bezerro de ouro. Deus ficou possesso, falou, vou destruir esse povo através de você, Moisés, fazer um outro povo. Moisés intercedeu e o Senhor mudou de ideia. Às vezes ele muda, às vezes ele não muda. Não existem orações melhores ou piores, mas sim diferenciadas quanto à prática, alinhadas com a vontade de Deus. É por causa de Jesus e seu sangue que temos acesso a Deus. Através da morte dele na cruz, do seu sangue derramado, é que podemos entrar na presença de Deus. Daniel 10 e Efésios 6 diz que há uma guerra no plano espiritual. Daniel não parou de orar, mesmo tendo levado 3 semanas para a sua resposta. Ele orou ao Senhor, o Senhor deu a resposta positiva para ele, mas devido à guerra espiritual do Miguel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, com o inimigo, demorou 3 semanas para ser respondida de fato. Não podemos ser negligentes na oração. Orar não é um privilégio para benefícios pessoais, para nossa própria vontade, mas sim uma responsabilidade quando se fala na implantação do reino de Deus na terra. É claro que vamos ter a intervenção de Deus a nível pessoal. Tudo quando pedires em oração, se pedires com fé, crendo, vai obter. Está na palavra. Deus não definiu limites, mas a oração não pode ser reduzida simplesmente a isto, em petições pessoais. 1 Pedro 3,12 diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Nossa oração precisa ser pelo crescimento da igreja, por salvação de almas, por restauração de famílias, pelo nosso país, por pessoas sendo cheias do Espírito Santo, por manifestação de sinais da parte de Deus. A igreja não pode ser acomodada, precisa orar. Precisamos de oração e jejum para cumprir a nossa responsabilidade para com Deus. Deus nos deu o privilégio de cooperar com Ele. Eis aí o motivo de orar.
cooperação com o Senhor, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita no céu. A igreja, o corpo de Cristo, a casa de oração de Deus, do Senhor, de Cristo. E é assim que nós devemos fazer. Devemos orar, buscar a vontade do Senhor, orar de acordo com a vontade do Senhor no Espírito. E as nossas petições, que também podem ser feitas, que sejam feitas depois de você orar a vontade do Senhor. Ele vai responder. Se você orar de acordo com a vontade do Senhor, ele vai responder. Oremos pelo nosso país, que está precisando. Oremos pela salvação da nossa pátria. Espero que todos tenham uma excelente semana, uma semana abençoada. E quem não se inscreveu ainda, está aqui inscrever-se. Se inscreva para você ter direito e poder ver os vídeos que já existem e ter acesso aos que virão. Amém.